Mas eu digo sempre que nós somos chamados realmente para o fracasso. Deus nos chamou para o fracasso. O que fracasso? A gente ser rejeitado, perseguido. Para o mundo, isso realmente É um fracasso. É por isso que diziam que Paulo era um apóstolo fracassado. Diziam, esse Paulo onde vai, apanha. Vai para ali, apedrejado. Vai para ali, pô, desce dele de um cesto. Vai para ali, expulsou ele da cidade. Esse Paulo é um fracassado. Mas foi esse Paulo fracassado que compôs o cântico de vitória do capítulo 8 de Romanos, né? Exatamente. É verdade. Em Cristo somos mais do que vencedores. E quando ele, no capítulo 12, eu acho, de 2 Coríntios, que ele lista, o capítulo 11, eu creio, as suas perseguições, os seus sofrimentos, a credencial do apóstolo de Paulo não era sucesso, era perseguição, era apanhar, era sofrer. Portanto, depois ele Dentro eu me de glorio nas Isso. minhas tribulações, ele fala sobre isso. Exatamente. Então a credencial apostólica dele era o sofrimento. Agora, se me... Quando ele dá o currículo dele lá em Filipenses, ele termina dizendo: considere esterco para ganhar Cristo. Pronto. Aí o Dr. Martin Lloyd Jones, ele vai dizer o seguinte, que aquilo que o apóstolo Paulo considera, tomara que eu esteja errado, mas se eu entendo errado, é o Dr. Martin Lloyd Jones. Aquilo que o apóstolo Paulo considera como lixo, muitos pregadores hoje têm como currículo. Olha, É verdade. Então, isso é um negócio muito sério. E aí, uma preocupação minha, e eu escrevi algo sobre isso, mas também vi no livro o livro Pregação em Crise, do professor Israel Trota. Ele se preocupando com essa nova geração de pregadores que estão vindo aí. Porque se ele quer ser bíblico, ele se torna impopular. Dependendo do nicho onde ele está, né? E se ele se torna impopular, já não vai ter mais oportunidade. Ele tem que lutar o seguinte: não, meu ministério não é fracassado. E Ezequiel capítulo 2, versículo 7, o Senhor vai dizer a Ezequiel: portanto, eis que tu lhes pregarás a minha palavra, e tudo que eu te disser, quer te ouçam, quer deixe de dar atenção, porquanto são mesmo pessoas indomáveis, né? João Batista e Jesus eram pregadores incômodos que com certeza seriam, como o caso de João Batista decapitado e Jesus crucificado de novo pela mensagem, né, incômoda que pregaria. Mas aí a minha preocupação hoje é essa, a nossa formação com os novos pregadores para entender isso aqui que nós estamos expondo. Que eles saiam com o desejo de enfrentar esses desafios, sabendo que Deus o respaldará o seu ministério, independente da aceitação do público. Esse aqui é o duro. É muito difícil você dizer para alguém que seja assim, mas que você não vai ser aclamado. Então é um chamado a você nadar contra a correnteza. Porque o fluxo direciona para lá. Foi aquele vídeo que eu postei no Instagram do peixinho do The Chosen. Eu disse que um pregador hoje que não tem mensagens de jargão, com jargões, não promete casa, nem chave de carro, não disse o que Deus, não tem a ousadia de dizer aquilo que Deus não disse, ele é como se fosse um peixe. Eu botei um vídeo lá de um peixe nadando contra a correnteza. E muitas igrejas hoje, nos dias atuais, já rejeitam de forma veementemente, uma pregação que seja bíblica, porque eles estão numa correnteza totalmente antropocêntrica. Mas aí é o cumprimento daquilo que Paulo diz, que eles amontoariam. Não são poucos. Eles iam buscar. Eles amontoam para si, ou seja, veja, é a igreja, é o povo escolhendo. Para si doutores. Colecionando. Eles escolhendo. E veja que não são qualquer pessoa, são doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Então veja, é o público escolhendo, o mercado consumidor escolhendo o produto que ele quer consumir, de acordo com seus próprios desejos. E qual é o critério deles? É o seu desejo, ele quer receber bênção, então ele vai escolher os pregadores que vão pregar a teologia da Xuxa, do rabo da lagartixa. Eles vão escolher, se eles querem receber, se eles querem algo, outra coisa, eles vão escolher aquele nicho de pregadores que pertencem àquela categoria. Então veja que é o povo puxando, trazendo para si aquilo que tão somente é agradável aos seus próprios olhos. O ídolo do coração clama para uma mensagem que
vale agradar, que não confronte você. Exatamente. E o Calvino já dizia que o coração humano é a fábrica de ídolos, né? Então a gente cria os nossos ídolos e a gente quer pessoas que alimentem esses ídolos. A gente não quer quem confronte os ídolos. A gente quer... Posso só dizer a questão de uma heresia que parece muito com o critério hoje de pregação utilizado por uma grande maioria dos crentes. Uma vez eu fui buscado pelos Mormons e ele escreveu no texto de um livro de Mormon que ele me deu o seguinte: a prova que nós somos a religião verdadeira vai ser o seguinte: você vai chegar em casa, vai se ajoelhar. Qualquer missionário Mormon que você conversar com ele, ele vai lhe dar essa indicação. Então você vai chegar em casa, vai se ajoelhar, vai dar uma lida num trecho do Mormon, do livro de Mormon, vai orar e vai esperar sentir. E você vai perguntar: Deus, se essa religião, os Mormons, são realmente uma religião de Deus, que eu sinta no meu coração. Mas na verdade essa é uma perspectiva totalmente diabólica, porque o critério de você saber se é ou não determinado grupo bíblico não é o sentir, é fazer a comparação com as escrituras. O apóstolo Paulo diz também aos Gálatas que se ele ou um anjo do céu, olha só, olha o que Paulo está dizendo. Ele não está falando um anjo do diabo, falando um anjo do céu. E aparece um anjo dizendo que é do céu, ou então Paulo, vamos dar um exemplo, deu uma doida, voltou e disse assim: não, esse evangelho aí que eu preguei é mentira. Qual é o critério de se for diferente daquilo que eu preguei a você, seja considerado anátema? Em Jeremias capítulo 17 vai dizer: enganoso é o coração do homem, é desesperadamente enganoso e corrupto. E esse coração pode fazer você sentir. Sentir. E aí você sentiu o quê? Na hora, em meditação, você sente uma coisa boa. Então o critério hoje agora está mais no sentido que a palavra de Deus do que... Agora o que é que Paulo, qual é a expressão que Paulo diz lá em Gálatas sobre o anjo? Se o anjo vier e anunciar o quê? Um evangelho diferente daquilo que eu já preguei. Um outro evangelho. Um outro evangelho. Dos Mormons. Que é o outro evangelho, né? Segundo Joseph Smith. Aí eu falei isso pro Mormon, ele disse assim: mas você já viu no livro? Não tem outro evangelho, tem outro testamento. Tá. Mas aí é cena para o próximo capítulo. Sim, é verdade. Bom, a gente falou assim muito da parte negativa. Puxar um pouquinho para a parte positiva. Graças a Deus. Já caminhando para a nossa conclusão. E